estudantes e professores da educação de jovens e adultos, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos se cuidando. E vamos lá para mais uma aula de ciências. Sou a professora Daniele e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso céu, sobre os astros, o universo, a astronomia. Então, para começar, eu trouxe um pensamento. Lembre-se de olhar para o alto, para as estrelas e não para baixo, para seus pés. Tente achar sentido no que vê e pergunte-se a razão da existência do universo. Tenha curiosidade. Essa frase é do Stephen Hawking, que a gente já conheceu ele em outras aulas. Um físico, cosmólogo que estuda muito os cosmos, o universo, mesmo com suas limitações físicas. Ele teve uma doença degenerativa, ele se dedicou muito a estudar a astronomia, o cosmos, os buracos negros e fez importantes contribuições para a história do conhecimento do espaço. Então olha lá, nosso tema de hoje, Terra e Universo. Noções de cosmologia, astronomia e astronáutica. Qual será a diferença desses termos? Cosmologia, eu estou falando do que? Astronomia e astronáutica. Nós já vamos ver. Então, começando pela cosmologia. O que é? Cosmologia é a ciência que estuda o universo como um todo, como ele se formou, suas grandes estruturas, como acontece e a sua evolução. Então, a cosmologia vai buscar entender tudo isso que a gente não vê, como estamos suspenso no espaço, como que um corpo orbita ao redor do outro, como que o universo expande. Então isso, lá antigamente, no século XX, por volta de 1908, acreditava-se que o universo era estático, que o planeta Terra também não se movia. Porém, já haviam estudos e outros curiosos que acreditavam que era o contrário, que existia um movimento constante e que o universo não era estático. Então, a partir de 1916, Albert Einstein apresentou a sua teoria. Lembram, então, da importância da ciência, dos estudos? Nós até comentamos do método científico. Tudo começa pela observação. Então, observando os céus, o dia, a noite, as mudanças das estações, as mudanças do tempo. Ele começou a se perguntar como é que funcionava tudo isso no universo, como é que era fora da Terra. Então, a partir dessa teoria, que começou a se pensar no universo e como era esse funcionamento dos cosmos e da astronomia. Então, uma teoria que surgiu sobre como tudo começou. Então, uma grande curiosidade da humanidade sempre foi saber como que tudo começou, de onde viemos, para onde vamos, como que funciona essas questões que estão fora do nosso olhar, fora do que a gente conhece aqui do planeta Terra. Então, uma teoria que surgiu foi a teoria do Big Bang, a grande explosão. O que será essa teoria? Olha só. Então, podemos pensar na evolução do atual universo. Então, esse universo que a gente tem hoje, que hoje conhecemos, ele passou por um processo, como um filme, rodando de trás para frente. Percebemos que no passado as galáxias estavam mais próximas umas das outras. Portanto, houve um momento em que todas as galáxias estavam juntas, com a aproximação das galáxias umas das outras. O universo fica cada vez mais denso. Então, tudo isso, todos esses corpos, eles terão ali componentes químicos, trocas de reação de energia e tudo isso vai gerando explosões e a teoria explica que houve um afastamento, olha lá, o universo fica cada vez mais denso também, devido a essa compressão, então, ali do ar, do oxigênio, hidrogênio, os componentes que estão no universo. Ele fica mais quente e nasceu assim, então, a teoria do Big Bang. O ponto inicial, uma explosão a uma temperatura altíssima e, em seguida, começou a se expandir e esfriar. Então, no início, a gente poderia pensar que era
um monte de astros, planetas, estrelas, satélites bem próximos, e tudo aquilo foi gerando uma energia, uma estática e a criação de moléculas que depois se tornou uma explosão que foi afastando e esfriando, e aí sim surgiu o universo. O nosso universo está em uma das galáxias, e hoje nós já sabemos que existem centenas de galáxias. Então, imaginem ainda o quanto não sabemos deste universo. Vou deixar para vocês agora um vídeo que explica um pouquinho mais como essa teoria é bem aceita no mundo acadêmico. Por que ela é tão bem aceita em vista das outras teorias? Porque hoje já se tem provas científicas, então com estudos da física, da química, com as viagens espaciais, começam a se perceber que essa é uma teoria que faz muito sentido. Assistam lá. Big Bang foi o nome dado a um provável evento que ocorreu há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, segundo os nossos modelos atuais. De um modo mais amplo, ele representa uma teoria que explica a origem e o desenvolvimento do universo. Apesar da expressão Big Bang ser traduzida como grande explosão, a coisa toda é um pouco mais complexa, porque o espaço e o tempo também surgiram nesse evento. A expansão do universo não se deu como uma explosão comum. Os primeiros instantes de existência do universo foram fundamentais para o seu desenvolvimento e ocorreram de uma maneira muitíssimo rápida para os nossos padrões de medidas de tempo. Logo depois do Big Bang, seguiu-se uma curta, mas significativa inflação com aumento rápido do tamanho do universo. Inicialmente, aconteceu uma era de radiações, seguida por uma era de dominação da matéria. O universo se expandiu e começou a resfriar, mas com 1/10 de segundo de existência, ele tinha ainda uma temperatura equivalente a 1 trilhão de graus. Foi a partir daqui que surgiram as partículas que resultaram depois nos átomos de hidrogênio e hélio. Já estávamos pelo 3º minuto de vida do universo. Depois disso, o resfriamento continuou e a rapidez das transformações diminuiu. Mas, com 380 mil anos de vida, a temperatura ainda era de milhares de graus. Um mapa das radiações desse período mostra como a energia se distribuiu de uma maneira relativamente homogênea. Os átomos formaram grandes massas gasosas e delas surgiram as primeiras estrelas, galáxias e as grandes estruturas do universo. O Sol, nosso planeta, e outros do nosso sistema solar só se formaram quando o universo tinha uns 9 bilhões de anos. Somos bem mais jovens do que o Big Bang. Os cientistas que lançaram a ideia do universo em expansão imaginaram que ele se transformava em ritmo constante desde o seu início. Em 1998, observações mostraram que essa expansão é acelerada, só explicada com a existência de um tipo de matéria e de energia chamadas até agora de matéria e energia escuras. Não temos certeza de que a teoria do Big Bang seja verdadeira ou definitiva. Há outras teorias em discussão, com argumentos e experimentos sendo realizados que podem alterar os caminhos da ciência. Nossa existência corresponde a frações diminutas do tempo na evolução do universo. E o máximo que podemos fazer é arranhar os bilhões de anos de herança que temos e ainda continuarmos a nos perguntar de onde viemos e para onde vamos afinal. Nos vemos no próximo ABC da Astronomia. Então, viram? Como eu disse, é uma teoria, então ela também não é 100% correta, não se sabe, até porque há tantos milhões de anos atrás ninguém tem como comprovar, mas é a mais bem aceita no mundo científico e acadêmico.
Então, se lembram que a gente já comentou também sobre a importância dos cientistas e o estudo da física, que vai questionar de que é formado as coisas, as pessoas. Então, a partir da física, descobre-se que tudo tem uma partícula, um átomo. E dentro desse átomo acontece as reações com outros átomos e formam as reações químicas que vão dar existência à matéria, as coisas que existem no mundo, tanto as coisas naturais quanto as coisas que nós criamos. E um cientista que marcou também essa corrida por entender o universo é o Edwin Hubble. Olha só, durante muito tempo, os cientistas acreditavam que o universo era estático e imutável, quer dizer, que nós estávamos parados em algum lugar e nada aconteceria, nada poderia mudar ali. Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble observou que as galáxias estão se afastando de nós, ou seja, que o universo está em expansão. Como assim ele observou? Então, a partir lá das descobertas, dos estudos de Einstein e de outros cientistas, começaram também a se criar equipamentos para melhor observar o movimento e as formações no céu, no nosso espaço. E através desses movimentos, desses registros, dessas observações, é que chegou-se à conclusão de que o nosso universo está sempre expandindo. Como assim expandir? Olha só. Para entender melhor essa ideia de que o universo está sempre em expansão, vamos realizar um experimento. Você pode fazer aí na sua casa. Ele é bem simples. Você vai precisar apenas de um balão de festas e uma caneta. Eu vou esperar você pegar esse material e a gente já prova aqui como é que funciona. Então, já separaram seu material? É bem simples. Agora, com a caneta, você vai fazer bolinhas no balão ainda vazio. Essas bolinhas vão representar os astros e as nebulosas, as formações do espaço. Então, segundo a teoria de Hubble, o universo começa a se expandir. Então, a partir do Big Bang, que houve a grande explosão, eles foram expandindo e está sempre em expansão. Como assim? Vamos ver. Conseguem observar? Então, os pontinhos que eu tinha feito bem pertinho um do outro, representando os astros, a partir da hora que eu enchi, ele foi expandindo, então foi espalhando. Então, seria isso o que acontece no universo também. Aqui, a gente trouxe também um balão com LED, que aí seria mais para representar a diversidade de cores também que tem no universo, como a gente enxerga aqui da Terra, às vezes um pontinho mais avermelhado, um pontinho mais azulado, porque depende ali das reações químicas, né, dos gases que estão
acontecendo ali em volta dos astros. Olha só que legal. Aí aqui já dá para ver os pontos mais coloridos e também com o efeito das luzes ali. Seria a ideia, então, de como os astros se afastam e estão em expansão no universo e sempre em movimento nas galáxias. Então, esse experimento vai representar a expansão do universo. Então, quando você estiver enchendo, vai observando ali os pontinhos que você mesmo fez, que é uma boa representação de como acontece mesmo. Seguindo lá, olha só. O universo, então, é o quê? O universo é tudo que existe. O espaço, o tempo e todas as formas de matéria e energia. O universo conhecido é formado por galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, cometas, asteroides e radiações. O universo atualmente conhecido contém cerca de 100 bilhões de galáxias, incluindo a nossa, a Via Láctea. Calcula-se que o universo tenha cerca de 13 bilhões de anos. Então lembram lá que eu falei? Então a teoria do Big Bang acredita que essa explosão aconteceu há 13 bilhões de anos atrás. Então a ciência que estuda a origem, a estrutura e a evolução do universo recebe este nome, o nome de cosmologia. O estudo, então, a ciência dos cosmos. Você já olhou para o céu, observou uma noite estrelada? Então, a nossa galáxia recebe este nome de Via Láctea e é possível perceber ali os traços dela a olho nu, num ambiente bem limpo, né? Num céu bem limpo, em uma posição privilegiada, é possível ver, e ela tem esse nome mesmo por essa junção dos astros que dá um aspecto leitoso, então é a Via Láctea. Ao olhar o céu em uma noite sem nuvens e longe das luzes da cidade, temos a sensação de que o universo é infinito. Além das estrelas, quando olhamos mais atentamente, percebemos uma faixa leitosa que atravessa o céu. Essa faixa é a Via Láctea, a nossa galáxia. Então, nós somos um pontinho no meio de muitas galáxias que estão aí no nosso espaço. Quer dizer, o nosso planeta é muito pequeno diante da imensidão do universo. Olha lá, então essa faixa é a Via Láctea. O nosso planeta é mais um astro em processo ali, orbitando nessa galáxia. Então a Via Láctea tem uma forma achatada, como uma panqueca, com as estrelas distribuídas em braços espirais. Então essa é uma representação de como seria a nossa galáxia e como ela funciona, como ela se mantém. A concentração de estrelas não permite a identificação individual delas, então elas estão todas muito próximas, resultando na aparência leitosa, que dá origem ao nome da nossa galáxia, que é apenas uma entre bilhões de outras galáxias que existem no universo. Então veja ali, a gente colocou um pontinho dizendo que ali seria o nosso universo, em torno o nosso sistema, em torno do Sol, porque é impossível identificar ali cada estrela, porque há muitas e estão todas muito próximas dentro da galáxia. Vou deixar para vocês agora mais um vídeo explicando um pouquinho melhor como que é esse funcionamento das galáxias. As galáxias são enormes conjuntos de estrelas, gases, poeira, planetas e outros constituintes reunidos pela gravidade. Elas são estruturas dinâmicas, em constante transformação. No século XVIII, Immanuel Kant, o famoso filósofo alemão, usava a expressão universus ilha para designar muitos objetos de aspecto nebuloso no céu. No início do século XX, o debate entre os cientistas era intenso, até que os telescópios evoluíram e as concepções também.
Os astrônomos registraram imagens que nem toda a filosofia poderia idealizar. A classificação mais conhecida para as galáxias leva em conta a sua forma e foi criada por Edwin Hubble no início do século passado. Em linhas gerais, ele as reuniu em grandes grupos de acordo com seus formatos e subdivisões: elípticas, espirais e irregulares. Vamos usar a imagem de uma espiral típica para ter referência do que vem a ser uma galáxia dessa categoria. O bojo é a região em torno do núcleo da galáxia e concentra grande quantidade de matéria e energia. No plano médio da galáxia, nos braços da espiral e bojo, prevalecem as regiões de formação de estrelas e estrelas jovens. No halo da galáxia, nesse volume esférico, estão as estrelas mais velhas, reunidas no que chamamos aglomerados globulares, como os seus formatos indicam. A nossa galáxia, a Via Láctea, que é uma espiral barrada, tem exemplos interessantes de aglomerados desse tipo, como o M13 na constelação de Hércules e o Ômega Centauri na constelação do Centauro. Os aglomerados abertos são mais comuns nos braços e no plano médio da nossa galáxia. Os destaques entre os aglomerados abertos da Via Láctea são o M6 e o M7 na constelação do Escorpião, e a caixinha de joias, que fica aqui, pertinho do Cruzeiro do Sul. O núcleo da Via Láctea é visível para nós na constelação do Sagitário, e a região é de grande atividade, com um buraco negro supermassivo e outros buracos negros menores, além de algumas fontes de alta energia. Essas constatações reforçam a ideia de que muitas galáxias podem ter buracos negros em seus núcleos. Conseguimos enxergar algumas galáxias a olho nu. É o caso da Grande e da Pequena Nuvem de Magalhães, galáxias satélite da nossa. 10 vezes mais distante e também visível sem auxílio de instrumentos ópticos, está a galáxia de Andrômeda, cujo aspecto geral se aproxima da nossa galáxia. A galáxia de Andrômeda, a Via Láctea e mais cerca de 30 galáxias formam o grupo local de galáxias. Esse grupo faz parte de um grande aglomerado de galáxias e, segundo os cosmólogos, o universo conta com grandes estruturas desse tipo. Galáxias com grande atividade em seus núcleos, galáxias mais brilhantes em frequências que não enxergamos e colisões espetaculares com resultados que desafiam as simulações em nossos computadores são alguns dos mais recentes desafios para a pesquisa. Suposições, perguntas e pesquisas são atitudes típicas de quem vive no nosso universo ilha, olhando na noite escura essas maravilhosas companheiras da Via Láctea. Até o próximo programa. Certo? Então viram a imensidão dessas galáxias e como ainda há muito que se descobrir, os buracos negros, as outras galáxias, a gente já começa a se pensar, será que existem vidas fora do planeta Terra? Será que é possível? Se existem outros universos, no nosso sistema solar, não. Os planetas que nós já conhecemos, os cientistas já investigam, ainda não é possível identificar vida, mas quem sabe em outras galáxias. Então, para iniciar nosso registro de hoje, vou pedir que vocês peguem lá no caderno, anotem a data e coloquem ciências. E já podem anotar. Essa é a nossa única tarefa de hoje. Pedir para que vocês observem uma noite de céu estrelado e registre com fotos, desenho ou escrita o que você percebeu. Será que você consegue identificar ali a nossa Via Láctea ou alguma constelação que você conhece? Registrem lá e a gente já volta.
Muito bem, registraram? Então não se esqueçam de enviar para nós. Quero ver como que está a paisagem aí de onde vocês moram. Será que nós conseguimos ver bem, a olho nu, sem os equipamentos que os cientistas têm? Então, dependendo até da poluição, do local, da qualidade do ambiente, a gente consegue identificar alguns astros sim no nosso céu. Então, agora entrando na astronomia. Então, a astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes. Então, a cosmologia estuda o universo, como que surgiu, como que expande, e a astronomia já vai focar nos astros, os planetas, os satélites naturais, as estrelas, as galáxias, suas posições, luminosidade, movimento, composição e outras características. Além disso, estuda os fenômenos que acontecem fora da atmosfera terrestre, como as fases da Lua e os eclipses. Então, como que surgiu a astronomia? Então, desde sempre, desde antes de Cristo, o homem se pergunta como esses movimentos, como essas posições dos astros celestes influenciam na nossa vida aqui na Terra. E com o passar do tempo, mesmo antes de toda a tecnologia, de toda a descoberta dos cientistas, os povos indígenas já se orientavam pelo céu, pelas constelações. Então, quer dizer, já existia ali um conhecimento, além de se programarem. Então, o céu, naquela época, servia como um GPS para se localizar e como uma agenda, porque ali também eles iam marcando os tempos e as épocas de melhor caça, melhor pesca, até mesmo período ali para as celebrações religiosas deles. Vejam só esse vídeo que vai contar um pouquinho sobre um estudo que um professor está fazendo, ainda está em andamento, com as constelações indígenas e tudo que eles já trouxeram de conhecimento para nós que agregou na astronomia. Para os povos do passado, um eclipse solar, a passagem de um cometa ou uma chuva de meteoros estavam associados à ira dos deuses e eram capazes de espalhar o pânico por civilizações inteiras. Mas o céu não era só mensageiro de maus presságios. Antigas civilizações logo aprenderam que podiam utilizar as observações celestes para se organizar. Perceberam que podiam contar com a posição do Sol e as fases da Lua para determinar a melhor época para a caça, a pesca, a lavoura e a colheita. Contavam com as estrelas para se orientar no espaço
e determinar a melhor época de dar à luz os seus filhos. Homens e mulheres procuravam viver em harmonia com os deuses do universo e atribuíam a eles formas e figuras terrestres. Histórias desses seres se incorporavam às lendas locais e eram contadas em noites de rituais. Crianças e jovens buscavam nos mais velhos explicações para o inexplicado. Tudo que está no céu está também aqui na terra, diz o sábio pajé. Há mais de 20 anos, o professor Germano Bruno Afonso pesquisa os conhecimentos astronômicos de diversas etnias indígenas, principalmente através de diálogos com pajés de todas as regiões do país. Pioneiro na pesquisa da etnoastronomia brasileira, para divulgar a astronomia indígena e seu uso cotidiano, o professor Germano construiu um planetário itinerante e uma maquete do Observatório Solar Indígena, que, com sua equipe, transporta para escolas, aldeias, cursos e eventos científicos. Bom, esse instrumento ele foi construído com base na observação do Sol. No planetário itinerante, ele apresenta as constelações indígenas que resgatou. A maioria delas é formada por estrelas associadas às manchas claras e escuras da Via Láctea. Para o intercâmbio de conhecimentos, a Prefeitura de Garopaba convidou os índios Guarani-Mbiá, da aldeia de Biguaçu, para conhecerem a cidade, o planetário e o Observatório Solar Indígena. Nesta aldeia, vive o pajé Verá Tupã, profundo conhecedor da astronomia indígena e de sua relação com o meio ambiente. Ele aceitou o convite para assistir às apresentações do professor Germano e complementá-las com seus conhecimentos. E aproveita para abençoar o planetário. O Observatório Solar mostra como os índios brasileiros, a partir de uma rocha vertical, determinam os pontos cardeais e as estações do ano, pela culminação, nascer e pôr do sol. Segundo os Guarani-Mbiá, que habitam a região sul do Brasil, na estrutura deste observatório estão representados o tempo e o espaço. O fim do conhecimento astronômico indígena é uma preocupação dos mais antigos. A tradição oral, hoje substituída pelos costumes modernos, trouxe o descaso dos mais jovens, que não se interessam mais em saber das velhas lendas contadas pelos anciãos. Germano teme que este conhecimento se perca dentro de apenas 2 gerações. O pajé Verá Tupã se entristece, pois não deseja testemunhar a extinção de sua cultura.
A pesquisa do professor Germano também é fundamentada em documentos históricos que relatam o conhecimento da astronomia pelos primeiros índios que habitavam o Brasil. No livro História da Missão dos Padres Caputinhos na Ilha do Maranhão e Terras Circunvizinhas, publicado em Paris em 1614, o autor Claude d'Abbeville relatou que os Tupinambá atribuem à Lua o fluxo e o refluxo da maré e distinguem muito bem as duas marés cheias, que se verificam na lua cheia e na lua nova, ou poucos dias depois. Em 1632, Galileu Galilei escreveu que não precisava recorrer aos movimentos da lua para explicar as marés, pois para isso bastavam os movimentos da Terra de rotação em torno do seu próprio eixo e de translação em torno do Sol. Isaac Newton só chegou a esta conclusão em 1687, quando demonstrou que a causa das marés é a atração gravitacional do Sol e principalmente da Lua sobre a superfície da Terra. Estes fatos evidenciam que muito antes dos europeus, os indígenas brasileiros já sabiam que a Lua é a principal causadora das marés. Então, viram que interessante? É o professor Germano Afonso que realizou essa pesquisa e ainda dá continuidade para que esse conhecimento não seja perdido. Então, na cultura indígena, eles têm essa identificação das constelações para se organizar com o seu plantio, com as questões agrícolas e com as questões religiosas. E aí começa a se intervir com os conceitos também de astrologia, que é quando os astros recebem uns aspectos místicos. Então, olha só, na leitura que nós conhecemos, algumas posições, algumas constelações recebem os nomes de signos, né? Constelação de Sagitário, de Libra, porque essa é uma configuração grega que veio lá do Ocidente, que trouxe esse conhecimento para nós e foi repassado. Mas a maioria das culturas indígenas, não só do Brasil, tem a sua própria leitura dessas constelações. Então, olha só, os Tupinambás do Maranhão afirmavam que a ema procurava devorar 2 estrelas que ficavam perto do bico da ave. Então, quando Claude d'Abbeville entrevistou a tribo em 1612, ele chamou a constelação de avestruz. Mas como a avestruz não é aqui da nossa região, ela é conhecida também como a constelação da ema. Então, ela é bem importante para a cultura indígena, ela vai marcar ali o início do inverno. E aqui é o homem velho, então também para eles tem um significado que seria o início do verão. E assim eles podiam se organizar conforme a necessidade e a programação, né, da comunidade indígena. Então o homem velho, como chama a outra constelação, formada de muitas estrelas semelhantes a um homem velho pegando um bastão. A partir de relatos indígenas brasileiros, representa um homem cuja esposa estava interessada no seu irmão. Para ficar com o cunhado, a esposa matou o marido, cortando-lhe a perna. Os deuses ficaram com pena do marido e os transformaram em constelação. Então, sempre ligado ali a um mito, a uma cultura mística. E a representação também que eles falam ali do caminho das antas, que seria a nossa Via Láctea, mas para a cultura indígena é bem o traçado de uma anta. Como fica totalmente dentro da Via Láctea, chamado pelos índios de caminho das antas, da anta, chamado de anta do norte, pois há outras constelações com o nome de anta dentro da astronomia tupi-guarani. Então vejam quanto conhecimento e conjuntamente com essa pesquisa, há um movimento de passar esses ensinamentos, né, dos pajés para as futuras gerações, para que não se percam esse conhecimento. Então, ali a gente discutiu, conversou um pouquinho sobre a astronomia e a astrologia. Então, a
as duas vão estudar os astros. Porém, a astronomia ela tem uma fidelidade científica, então ela é baseada em tudo que foi comprovado cientificamente. Então, que o nosso sistema solar funciona num movimento de corpos celestes, que alguns têm os seus satélites naturais. Então, por exemplo, a nossa Terra tem o satélite natural, a Lua. Alguns planetas não têm. Mercúrio, por exemplo, é um planeta que não tem nenhum satélite natural. Saturno já é um grande planeta, né? Um planetão, e ele tem 53 luas. Então isso tem muito a ver com a força, com a massa, a densidade desse planeta, que acaba tendo uma capacidade gravitacional, uma força gravitacional maior. Então por isso atrai mais corpos celestes, então por isso atrai mais satélites. Ok? Então, para deixar bem claro, então, a astronomia não é a astrologia. Tá? Então, a astronomia é toda fundamentada em observação, em estudo, em técnica, em comprovação científico. A astrologia, ela também contribuiu bastante para a astronomia, principalmente com esses relatos, com esses registros dos povos antigos. Porém, ela se mistura um pouquinho com o misticismo, com a fé, que para a cultura indígena é normal, porque fé e ciência para eles não se separa. Céu e terra não estão separados. Então, é uma maneira de entender o mundo, uma maneira de compreender o universo, mas que aí acaba sendo cultural. Então, a astrologia, não a indígena, a astrologia grega e da europeia também, ela vai se fundamentar em signos. E aí vai identificar nas constelações os signos de Áries, de Escorpião, Capricórnio. E de acordo com essa linha, algumas posições desses astros vão influenciar nas pessoas que nasceram nesses dias. Mas não há comprovação científica. Então, a astronomia é uma ciência muito antiga. Nasceu das observações feitas pelos primeiros seres humanos de tanto observarem o céu. Eles perceberam que os corpos celestes se moviam de maneira regular e previsível. Assim passaram a usar os astros para orientação espacial, para as navegações. Então, como eu já disse, antigamente não tinha GPS, não tinha sequer mapas quando começaram as primeiras navegações. E então, eles tinham que se orientar pelas estrelas, pelos corpos celestes no céu. Então, para muitos povos antigos, os astros eram deuses, os símbolos das divindades. Eles acreditavam que os astros teriam influência sobre a vida na Terra, o que deu origem à astrologia. E a astronáutica, então, por fim, é a ciência que se ocupa com máquinas projetadas para operarem fora da atmosfera terrestre, sejam elas tripuladas ou não tripuladas, ou seja, com pessoas ou sem pessoas. E a ciência e a tecnologia do voo espacial. Então, foi a partir da astronáutica que puderam se comprovar todas as hipóteses, todas as teorias a respeito do espaço. E por hoje a gente fica por aqui. Agradeço a todos e até a próxima.